Salve, salve você que me assiste. Professor Ricardo Vessosa, disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Certo? Dando continuidade aí, né, a proposta desse slide especificamente, onde a gente conversa sobre planejamento, a importância das ferramentas. Agora, de fato, a gente mergulha no universo das ferramentas. Certo? Só para você ter uma visão aí do que a gente vai tratar, né, a gente vai conversar sobre a ferramenta aí, análise SWOT, também conhecido como análise fofa, beleza? E a gente vai conversar sobre o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama espinha de peixe, beleza? Então vamos nessa. Primeiramente, senhoritas e senhores, falar sobre análise SWOT, certo? Ferramenta super tranquila de você entender, né? Talvez você já tenha ouvido, né? Geralmente quando eu explico essa ferramenta é uma das mais comuns na administração e na gestão de uma maneira geral, mas vamos lá, vamos poder entender ela aí. É uma ferramenta de administração, né? E como eu mesmo falei também, a gente amplia para a gestão, que envolve outras áreas, como logística, gestão comercial, contabilidade, que tem como finalidade a análise do ambiente interno e do ambiente externo, né? Tanto com a finalidade preventiva e também como corretiva. Então, duas informações aí já nesse primeiro parágrafo que eu quero que você possa entender, certo? A ferramenta análise SWOT, ela tem uma finalidade de prevenir e de corrigir, certo? Então, ela tem as duas finalidades aí. Segundo ponto, né, que aí a gente já entende com mais especificidade aí, né, a ferramenta em si, né, a finalidade, a contribuição, na verdade, que ela pode nos dar, é que ela nos ajuda a entender um ambiente interno e um ambiente externo. Né, do que? Pode ser de uma pessoa, pode ser de uma empresa. Certo? O termo SWOT é uma abreviatura em inglês para 4 palavrinhas que, quando a gente traduz, a gente também pode colocar aí uma outra sigla, por isso também o nome FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então é uma ferramenta, né, que tem uma origem aí estrangeira, né, e eu gosto muito de fazer já a adaptação do inglês, né, já para o português, para que você possa entender com mais facilidade, certo? Geralmente ela é muito chamada por análise SWOT, então você já tem em mente aí, mas tem outras pessoas, outras tantas pessoas que gostam de chamar como análise fofa. Então esses dois nomes aí são dois nomes usuais para a ferramenta. Mas como é que ela funciona? Né? Como é que ela se estrutura? Tá aqui para você tirar essa dúvida aí, beleza? É um conjunto de 4 quadrantes, certo? 4 quadrantes aí, que você pode visualizar melhor, né, de como o funcionamento de fato da ferramenta, beleza? A gente tem aí na vertical, né, fatores positivos do seu lado esquerdo e fatores negativos do seu lado direito, certo? Quando a gente faz uma análise da ferramenta na horizontal, então a gente tem na linha de cima, a gente tem os fatores internos e na linha de baixo os fatores externos, certo? E aí existe uma relação entre eles, certo? Eu vou fazer a explicação olhando na vertical. Então é um panorama da ferramenta para que você possa ter uma compreensão bem legal dela. E aí eu coloco para você o seguinte, começando pelas forças, e eu gosto muito de explicar a ideia de que força é a mesma coisa que qualidades, certo? Qualidades. O que é força? São as qualidades, certo? Qualidades de quem? De uma pessoa ou de uma empresa. Né? Essa ferramenta ela tem essa dupla finalidade aí, né? Essa dupla utilização, melhor dizendo. Né? Ela pode ser utilizada tanto para uma pessoa quanto para uma empresa, certo? Então, força são as qualidades. E toda qualidade, e aí se a gente fazer no que eu tinha colocado para você, né, uma linha de raciocínio na vertical, toda força ela me gera oportunidades. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, né, que tem como força ou como qualidade habilidade de negociar, quais oportunidades eu posso ter? Entenda aí a oportunidade como aquilo que você pode conquistar a partir da sua força. Fica tranquilo aí de você entender? Então, toda força, toda qualidade gera para toda
para todo indivíduo, para toda empresa, oportunidades. E, geralmente a gente trata de forças, né, no plural, qualidades, e todas essas forças, todas essas qualidades geram oportunidades, que é aquilo que você pode conquistar, que é aquilo que a empresa pode conquistar. Tranquilidade? Então, assim, se eu tenho a habilidade de negociar e isso é uma qualidade minha, quais são as oportunidades que eu posso ter? Eu posso atingir e superar uma venda, eu posso crescer na carreira. Perceba a relação que tem aí da força com as oportunidades, né? Das qualidades com aquilo que você pode conquistar. Beleza? A outra parte da ferramenta, que a gente trata de fraquezas eu gosto de substituir por defeitos, certo? Ou aquilo que precisa melhorar, beleza? Mas eu vou tratar apenas como defeito para não ficar aí confuso na sua linha de raciocínio. Tranquilidade? Quando a gente trata de fraquezas, estamos tratando, senhoritas e senhores, de defeitos. Beleza? Esses defeitos, eles vão me gerar ameaças. E a leitura de ameaça que você tem que fazer é uma leitura de que ameaças são problemas. Todo defeito, toda fraqueza, vai me gerar ameaças ou problemas. Exemplo, para você poder entender melhor. Se eu tenho dificuldade de comunicação, não consigo me expressar bem, isso é um defeito, é algo que eu preciso melhorar de fato, qual o problema que eu posso ter? Então, se eu tenho dificuldade de comunicação, eu não vou conseguir argumentar direito, eu não vou conseguir me expressar, expor minhas ideias, eu não vou conseguir interagir com a equipe se eu estou no trabalho, não vou conseguir, né, ter relacionamentos sadios, né, saudáveis, né, eu posso talvez na carreira, né, perder a oportunidade de crescimento. Então perceba que quando a gente olha na vertical existe uma ligação muito grande, né, de um ponto com o outro. Nesse caso, a questão das fraquezas, que são os defeitos de uma pessoa ou de uma empresa, e gera ameaças, que na verdade são os problemas que nós vamos enfrentar. Certo? Então essa aí é uma perspectiva geral de como a gente pode entender a ferramenta análise SWOT, também conhecida como FOFA. E aí, como sugestão, para que você possa exercitar melhor a ideia da ferramenta, porque teoricamente é fácil de entender, é uma ferramenta que nos ajuda, né, até com percepção mais clara, né, o ambiente interno, a análise do ambiente interno e do ambiente externo. Beleza, mas como é que eu posso exercitar? Eu acredito que um exercício bom é você fazer a análise SWOT de você mesmo, certo? Então, considerando o momento de vida atual que você está, defina suas forças, que são suas qualidades, suas fraquezas, que são os defeitos ou aquilo que você precisa melhorar, certo? E defina também quais são as oportunidades que você pode ter, né? Aquilo que você pode conquistar a partir dessas qualidades e quais são as ameaças, o que você pode ter ou ganhar, entre aspas, né, a partir dos seus defeitos. Né? Ameaças também são problemas. Certo? Deixa aí como exercício para que você possa entender mais a aplicabilidade da ferramenta. Beleza? E aí, para concluir, né, que é a explicação em si da ferramenta, é uma explicação objetiva. A análise SWOT também, FOFA, ela pode ser usada para um melhor planejamento pessoal. Então, se você acha que não está tendo boas oportunidades de crescimento na empresa, está inquieto com alguma coisa, né? Quem quer entender melhor você, né? O que eu tenho para mim que a sociedade de hoje carece muito de autoconhecimento, porque a gente pensa que é besteira, que é algo desnecessário, muito pelo contrário. Eu acredito que para a gente se relacionar com o mundo externo, a gente precisa estar bem com este mundo interno aqui. Então a análise FOFA ela permite um planejamento pessoal melhor. Né? E também, quando eu falo planejamento pessoal, eu estou falando daquilo que você faz no seu dia a dia de rotina e que também envolve aspectos profissionais. Beleza? E também a ferramenta ela fortalece a leitura dos executivos de uma empresa ou de um setor, né, acerca de alguma coisa ali que a empresa, opa, eu posso potencializar, eu posso minimizar algumas coisas. Posso. Mas como é que eu faço isso? Ferramenta análise SWOT é um instrumento bem legal. Beleza?
A gente segue agora para a próxima ferramenta, mas estou à disposição aqui. Qualquer dúvida, manda uma mensagem no meu canal que eu vou estar respondendo aí para você. Beleza? Próxima ferramenta, senhoritas e senhores, é a ferramenta espinha de peixe. Ou, o primeiro nome dela, né, diagrama de Ishikawa. Certo? E por que diagrama de Ishikawa, senhoritas e senhores? Já seguindo para o próximo momento, aí, a próxima imagem. Diagrama de Ishikawa, porque o cara que criou a ferramenta foi um japonês chamado Kaoru Ishikawa. Tranquilidade, Kaoru Ishikawa, certo? Então, essa ferramenta aí, ela tem 3 nomes. Geralmente eu utilizo só 2 para não ter aquela confusão aí. Diagrama de Ishikawa, em homenagem ao cara que criou a ferramenta. Diagrama de espinha de peixe, como a gente vai ver, o desenho da ferramenta é um desenho de um peixe. E diagrama causa e efeito. Certo? Eu particularmente fico com os 2 primeiros, certo? Para que você possa ter um entendimento claro e sempre buscar realmente qual é a ferramenta, causa e efeito. Você pode até entender, vai entender, né? Mas quando você associa diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, principalmente espinha de peixe, porque a ferramenta, como eu falei, é um desenho do peixe, vai ficar claro aí na sua mente. O que a gente tem que ter é clareza, né, do entendimento teórico e prático da ferramenta. Beleza? Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a um determinado problema. Então, senhoritas e senhores, o diagrama espinha de peixe é uma ferramenta basicamente corretiva. Ela não ajuda a prevenir nada. A gente pega o problema, né? Na verdade, a gente se depara com o problema, eita, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai proceder? Uma das formas da gente poder resolver, entender a situação primeiramente, é a partir do diagrama espinha de peixe. Beleza? Então eu entendo um problema, e aí eu sempre gosto de explicar, né, nessa ferramenta e na próxima, né, que é o gráfico de Pareto. Mas essa aí vai ser possivelmente para uma próxima aula. Que quando a gente trata das ferramentas corretivas, tratamos, senhoritas e senhores, de ferramentas que precisamos escolher um problema por vez. Se você quer resolver todos os problemas ao mesmo tempo, você vai avançar 1 milímetro em todas as direções. 1 milímetro, certo? Só que a nossa proposta não é essa. Nossa proposta ou deveria ser, na verdade, pegar um problema por vez e dizer, opa, como é que eu posso resolver isso aqui? Como é que eu posso entender isso aqui? Então, primeiramente, a ferramenta ela traz de maneira subjetiva, né, a ideia de que, opa, calma aí, papai, escolha um problema por vez. A partir desse problema que você escolher, você vai identificar quais causas impactam esse problema, ou quais causas geram esse problema, certo? O Ishikawa, ele agrupou essas causas em 6 categorias, que ele chamou de 6M. São 6 categorias que começam pela letra M, certo? A gente tem um método da esquerda para a direita aí, para você. O método se relaciona com uma maneira de fazer as coisas, né? A maneira como eu trabalho, a maneira como eu executo as coisas. A matéria-prima envolve a quantidade, na verdade, a qualidade daquilo que é usado. Então, a matéria-prima é o quão bom ou não é aquilo que eu utilizo, certo? Você pode, por exemplo, fazer um brigadeiro, né, com uma marca de leite moça bem simples, bem baratinha, e aí o seu brigadeiro vai ter um resultado. Então, quando você usa uma marca conhecida e boa, o resultado do brigadeiro é outro, certo? Eu acredito que todo mundo já se deparou com essa situação na cozinha, que é bem simples de ser vivida. Não só com brigadeiro, mas qualquer outra coisa, onde você tem a possibilidade de, opa, eu vou comprar o mais barato ou eu vou comprar o melhor? E aí? Mão de obra também é uma categoria aí, né, que se relaciona com o preparo das pessoas ou com a falta dele. Né? Tem gente que realmente não tem preparo e contribui para aquele problema acontecer. As máquinas é a próxima categoria, que envolve como é que a máquina funciona ou deixa de funcionar, se é uma máquina atual, se ela atende a demanda, se ela produz, se ela não produz. Beleza? Meio ambiente envolve o meio ambiente a partir
como o meio ambiente pode interferir para gerar o problema, ou para impactar o problema. Eu costumo pensar, por exemplo, que a gente está no mundo hoje onde o meio ambiente ele apenas dá a resposta, ou apenas reage às ações do ser humano, certo? Mas, querendo ou não, o meio ambiente também é um elemento que a gente precisa estudar, tá bom? E por último, a medida que se relaciona à quantidade de alguma coisa no processo. Se a matéria-prima é a qualidade daquilo que é usado, a medida faz referência à quantidade, beleza? Então, para você poder entender melhor, porque eu quis apresentar primeiro as 6 categorias, um pouco da ideia da ferramenta, né, e das categorias para que você possa ter uma visão mais ampla. Mas por que espinha de peixe? Olha aí o motivo por que espinha de peixe. Certo? Essas, senhoritas e senhores, você que me vê aí nesta videoaula, essa é a diagrama. O diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Certo? A gente tem no que seria a cabeça do peixe o efeito, ou como eu particularmente eu prefiro chamar, o problema. Na diagonal nós temos aí as causas ou as categorias das causas. Método, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e material. Material também é a mesma coisa que matéria-prima. Tá bom? E aí eu deixo mais claro para que você possa ter um entendimento de fato do que eu estou falando. Né? Todos esses 6 pontos aí são categorias de uma causa. Né? Abrindo parênteses aqui, todo problema que a gente escolhe para poder resolver e entender, primeiramente, vai ter as 6 categorias das causas? Não. Certo? A partir do momento que a gente identifica as causas e coloca cada causa em algumas dessas categorias, a gente tem uma compreensão melhor do problema. Lembra, por mais que você tenha vontade de resolver o problema, antes da ação é preciso entendimento. Beleza? Antes da ação precisa entendimento. Então, senhoritas e senhores, né, entendimento sobre aquilo que vai ser feito, né, é o primeiro passo. O primeiro passo não é a ação. Porque a ação sem entendimento ela pode gerar, né, mais problemas ainda. Pode potencializar o problema. Então, quando a gente escolhe um problema lá, vamos entender esse problema aí. Vamos ver o que é que está impactando nesse problema aí. A partir do momento que você entende, né, e esse ato de entender parte da ideia também de identificar as causas e de, dentro da lógica da ferramenta, colocar categorias, aí você já está caminhando bem para resolver o problema e resolver de fato. Né? Esse negócio de resolver pela metade, resolver um pouquinho, não. Ou resolve tudo, ou não resolve nada. Para resolver tudo, eu preciso entender o problema. Beleza? Então vamos nessa. Mais detalhes sobre a ferramenta. Atua como guia para identificação de coisas erradas no processo e aponta medidas corretivas que serão adotadas. Certo? Basicamente é essa que eu tinha falado e que também está no segundo parágrafo aí. Certo? A partir do momento que eu identifico as coisas erradas no processo, eu posso sugerir medidas, né, para corrigir aquilo que não está do jeito que eu espero. Certo? Porque a ferramenta, mais uma vez falando, é uma ferramenta corretiva, ela não vai ajudar a prevenir. Ela vai te dar a possibilidade de entender melhor para resolver também de uma forma melhor. Beleza? Então, essa é uma forma teórica. Esses aspectos são os aspectos teóricos. Vamos praticar um pouquinho para você poder entender mais e melhor. Eu coloco aí um estudo de caso, certo? Ou case. Um estudo de caso, querido e querida, que me vê neste momento, é uma forma da gente poder visualizar como seria na prática uma determinada situação, qual seria a nossa postura aí. Qual seria a nossa postura. Beleza? A gente tem aí, a empresa Mandarim Lanches, do ramo de restaurantes, está com dificuldades no atendimento aos seus clientes. Certo? Os funcionários não dão as informações corretas sobre os preços dos produtos e, por vezes, atendem mal. As empresas estão desorganizadas e o lixo é colocado na porta do restaurante. Nem na minha casa eu faço isso, mas aí
né? Tá parecendo que sim. Sempre ao final do dia existe falta de bebidas e de comida, acarretando desconforto aos clientes. E aí? Aplique o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama espinha de peixe. Uma dica que eu dou para você, todo estudo de caso ele já tem algumas informações, mesmo que simples, mesmo que poucas, para que você possa dar o start aí, né, ou seja, o princípio para você poder propor uma solução, certo? Nosso caso aqui é estruturar a solução a partir do diagrama espinha de peixe, beleza? Então, como forma de te ajudar a compreender que no estudo de caso já tem algumas informações essenciais, né, eu vou passar para outra imagem que vai ficar mais claro o que eu estou falando agora para você. Certo? Olha aí. Certo? Destaquei um pouquinho, cheio de cores, para que fique talvez mais visível, né, mais claro para você. O que está em vermelho é o nosso problema. Certo? O problema, né, para não confundir com as causas, o problema ele é amplo, o problema ele é abrangente, o problema ele é genérico. Então ele só aponta que existe alguma coisa que não está bem, mas a gente não sabe mais por quê. Esse porquê aí está direcionado para as causas. Então, para não confundir a informação no estudo de caso, ou até em outros aspectos que não sejam necessariamente em um estudo de caso, entenda que o problema ele é amplo, as causas são específicas. Beleza? Então, quando eu coloco aí dificuldades no atendimento ao cliente, é o problema, porque é amplo. Então, já destaquei essa informação aí. Tudo que está colorido, que não é de vermelho, são as nossas causas. Os funcionários não dão as informações corretas sobre os preços dos produtos e por vezes atendem mal. Certo? As mesas estão desorganizadas. O lixo é colocado na porta do restaurante. E falta bebidas e comida aí. Tranquilidade. Só que o estudo de caso, ele precisa, nesse caso aqui, ser estruturado a partir do diagrama espinha de peixe. Então, vamos lá estruturar o diagrama espinha de peixe. E tem que ser o peixinho aí, certo? Quando eu explico muitas vezes o diagrama espinha de peixe, quando eu posso ir para o quadro, eu desenho um peixe, meu peixe às vezes parece uma vaca. Não me pergunte como meu peixe parece uma vaca. Eu não fui muito bom, né, nos tempos lá de maternal, alfabetização, né, para desenhar. Mas acontece. Então coloca aí aquele peixinho que inicialmente eu apresentei para você. Eu coloco aí o problema, primeiramente. Certo? O problema lá está a dificuldade do atendimento ao cliente, que a gente tinha destacado, né, na imagem anterior. Certo? Das 6 causas, das 6 categorias de causas, aí, como eu tinha dito anteriormente também, não é obrigatório todo problema ter, né, causas das 6 categorias. A gente só vai pegar o que a gente colocou de causas aí e né? Nós temos 5 causas. 2 delas se encaixam na mão de obra. Essa que está aqui pertinho de mim, ó. Certo? Os funcionários não dão informações corretas sobre os produtos, né, sobre o preço dos produtos e atendem mal. Então essa é uma fragilidade aí, né, da categoria mão de obra, pessoas. Beleza? Quando a gente vai para o meio ambiente, a gente percebe aí também tem uma causa. Lixo na porta do restaurante. Certo? Está relacionado ao meio ambiente porque está no mundo externo aí da empresa. Né? Eu não faço isso na minha casa, eu acredito que você não faz. O que a gente faz é colocar num canto um pouco mais separado, porque tem um cheiro desagradável. Colocar na porta do restaurante é dar margem para que o cliente que pense em entrar para consumir o produto da empresa, olhe assim, se aqui fora, né, já começa assim, na verdade, se a entrada já está assim, imagina lá dentro. E aí o cliente não vai entrar, não vai consumir. Certo? Em cima, lá na ponta, método, as mesas estão desorganizadas. Então a maneira de trabalhar das pessoas faz ou possibilita que as mesas fiquem desorganizadas. Estamos falando da maneira de trabalho, que é um método. E por fim a medida. Né? Falta bebidas e comida. Certo? Então, se a matéria, o material ou
a matéria-prima diz respeito à qualidade daquilo que a gente usa, e eu tinha explicado isso já para você, a medida diz respeito à quantidade daquilo que é usado. Se está faltando bebidas e comida, alguma coisa está errada aí. Certo? Alguma coisa está errada aí. Então, essa é a estrutura do diagrama espinho de peixe a partir do estudo de caso. Certo? Só que eu não coloco solução. A solução vai partir agora de você. Certo? Que por mais que eu esteja gravando o vídeo, você precisa raciocinar qual seriam as soluções. Quais seriam as soluções. Certo? Porque eu tenho para mim que pessoas no mercado de trabalho, na vida, que apenas apontam o problema, tem demais. Olha ali o buraco, olha para ali, ó, tá quebrado. Gente, tem demais. Comportamento hoje que o mercado espera, que a gente de fato deveria ter, é enxergar o problema e como é que eu posso partir para botar a mão na massa para poder resolver. Certo? Então, a partir dessa estrutura aqui, que é de fato uma organização das informações da imagem anterior, que estava só um texto lá, agora a gente organizou, você vai propor soluções. Certo? E além de você propor soluções, eu vou te dar uma outra missão, digamos assim. Certo? Eu vou trabalhar um segundo estudo de caso. Certo? O estudante de Direito, Rogério, estando no 4º período, começa a estagiar em uma ONG que oferece gratuitamente serviços à comunidade onde está localizada. Beleza? Após 5 meses na ONG, Natália, chefe de Rogério, recebe diversas críticas ao trabalho do estagiário. Falta de atenção, erros de digitação, ignorância com as palavras. Utilizando o diagrama de Ishikawa, aponte o problema do estudo de caso, né, e as possíveis causas. Além disso, também colocar aí as soluções. Porque a partir do diagrama essa é uma forma melhor da gente poder entender aquele problema. Nós precisamos também partir para as soluções. E aí eu vou te ajudar a entender um pouco mais nesse estudo de caso aí, ó. Certo? Estou colocando para você o problema. O problema é diversas críticas ao trabalho do estagiário. Ou simplesmente críticas ao trabalho do estagiário. Ponto. É o meu problema. As causas: falta de atenção, erros de digitação, ignorância com as palavras. Certo? O que é que você vai fazer a partir dessa estrutura aí, dessa identificação, tanto do problema como das causas, é você agora, papai, montar o diagrama espinho de peixe. É praticar. Beleza? Então você vai montar, como a gente montou para o primeiro estudo de caso, né, só que você vai montar agora o diagrama espinho de peixe para esse segundo caso. E também vai propor soluções. Certo? E por favor, a solução, isso aí às vezes no debate que gera esse segundo estudo de caso, principalmente, demite, porque cara, assim, demissão é a solução mais fácil. Né? Inicialmente a gente pode conversar com o ser humano para que ele possa buscar, né, e ter, na verdade, a oportunidade de melhorar. Se ainda assim, após uma conversa, né, após forma de tentar melhorar o trabalho, ainda assim o indivíduo permanece, aí de fato, tudo bem. Mas procure fugir das soluções fáceis, certo? Porque eu acredito que você não gostaria, né, se você está fazendo algo errado na empresa, né, que talvez você não tenha percepção, mas se tivesse um feedback que você buscasse melhorar, eu acredito que você não gostaria de uma solução simples. Você gostaria que a pessoa, de fato, parasse e te desse um feedback. Eu gostaria. Então, geralmente eu fujo das soluções mais fáceis para buscar soluções que, de fato, venham agregar tanto para a empresa quanto para mim. Beleza? E para finalizar, aquela velha e boa frase de reflexão: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Particularmente eu não gosto dessa ideia de prisioneiro, mas que nós somos livres de fato para que a gente possa fazer o que a gente quiser. A gente precisa apenas ter maturidade para aprender a conviver com essas consequências. Beleza? No mais, paz e bem, e até uma próxima videoaula. Abraços!